Olá, seja bem-vindo ao culto online IEQ Limeira Novo Horizonte. Estamos muito felizes em ter este momento com vocês. Vamos juntos aproveitar este momento para adorarmos a Deus. Quem sou eu para que o grande rei me recebas? Me pedi e ele me encontrou, seu amor por mim, teu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou e purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou
palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é.
Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Ó, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Ó, eu sou teu. Ó, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Santo, 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 és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Nos enche do teu amor, Jesus. Nos envolve, Jesus, com teu amor. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente
Agora, abra o seu coração para o que Deus tem para compartilhar conosco através da palavra. Olá, bom, é um prazer enorme estar compartilhando aquilo que Deus tem falado com a nossa igreja nos últimos dias, mais um sábado até aí dentro da sua casa ou do seu smartphone, onde você estiver. Nós estamos falando sobre a reação de Deus em relação aos períodos de crise, como Deus se comporta e como Ele quer que nós nos comportemos também em períodos de crise. Como nós estamos vivendo nesse coronavírus, né? Eu acho que não está fácil para ninguém, certamente você também deve estar sofrendo aí com isolamento, saudade de pessoas, saudade da bagunça, do convívio, mas aguenta aí, senta aí, vamos passar alguns minutinhos juntos, na qual a palavra de Deus vai ser compartilhada ao nosso coração. Bom, a história de hoje é em cima de um trecho que nós encontramos a partir de 2 Samuel, capítulo 13, que conta uma trama dos filhos de Davi. Vamos lá, começa com Aminon, quando ele abusa sexualmente da sua meia-irmã chamada Tamar. E Tamar, ela corre para um outro irmão, chamado Absalão. Presta atenção que esse cara aí é um dos principais personagens da mensagem de hoje. Absalão, ele cuida de Tamar, mas aí ele alimenta um ódio, um desejo por vingança durante 2 anos. Até que depois de toda a trama, ele consegue matar Aminon. E logo depois que ele mata, ele foge para uma outra cidade. E fica aguardando o perdão do rei e pai dele, Davi. Depois que ele consegue o perdão, ele retorna para Israel. Mas junto com esse retorno, ele traz um coração magoado, com ódio, com decepção em relação a Davi, porque ele esperava que Davi fosse se vingar de Aminon. E Davi não fez nada durante todo aquele período. Absalão teve que fazer a justiça com as próprias mãos para que algo fosse feito. Bom, essa história toda, ela nos ensina algumas coisas. E eu quero compartilhar com vocês, inicialmente, 3 pontos que podem despertar algo no nosso coração. Por isso, vem comigo, mergulha nessa história, mergulha nesses 3 pontos que vão nos levar a um novo nível de análise diante de tudo isso que aconteceu. Ponto 1, guarda aí bem, nem Davi nem Absalão tiveram culpa direta por terem sido incluídos nessa crise toda. Bom, tudo começou com Aminon abusando sexualmente de Tamar. E Davi e Absalão, eles foram incluídos sem culpa alguma nessa trama toda. Por isso é extremamente importante nós entendermos o tema dessa mensagem, que é: não importa como você entrou nessa crise, mas importa como você vai sair dela. Nós temos 2 personagens aqui para estudar a reação na qual eles tiveram, Absalão e Davi. E ao longo dessa mensagem nós vamos ver como eles se comportavam. E o primeiro ponto eu quero repetir para você: não importa, não importa. Talvez você não tenha culpa direta por ter sido incluído nessa crise do coronavírus. Talvez não importa se a culpa é sua ou não pelo coronavírus. Não importa se a culpa é sua ou não que as finanças não estão bem agora. Não importa se a culpa é sua ou não que talvez algum parente teu ou algum amigo seu está doente nesse momento. Talvez não foi culpa sua que isso tudo está acontecendo ao seu redor. Mas você precisa entender que você foi inserido. Nós fomos inseridos nessa crise do coronavírus. Nós somos inseridos numa crise de saúde, numa crise econômica. Agora o que importa é como nós vamos sair dela. Bom, o ponto 2 fala a respeito do ódio que Absalão, ele cultivou, ele guardou durante 2 anos na vida dele. E isso fez com que ele tivesse um fim trágico. Bom, o que eu quero falar é que nesse período de crise, pode ser que nós estejamos alimentando ou cultivando coisas que não foram resolvidas e, na verdade, elas precisam ser eliminadas da nossa vida. Nós precisamos superar isso para que o nosso destino final dessa crise seja diferente, por exemplo, do trágico fim que Absalão teve. Queridos, é extremamente necessário e importante que nós deixemos de lado desejos por vingança, por contra-ataques, por raivas, por ódios, por mágoas, para que nós possamos ser alimentados, na verdade, ou melhor, nós alimentamos aquilo que nos traz paz, aquilo que nos traz perdão, misericórdia e consolo. Então, nesse período de crise, você precisa deixar de lado coisas que você tem guardado ou cultivado que não são boas, para que quando acabar esse momento, você saia com uma árvore que dê um bom fruto e não, na verdade, uma árvore com raízes amargas que vai gerar apenas tristeza e um destino muito trágico para as nossas vidas. Ponto 3. Por último, então, Absalão ele colocou a esperança em Davi.
na expectativa de que ele fosse se vingar de Aminon lá antes. E da mesma forma que Davi não correspondeu à expectativa de Absalão, talvez pessoas ou projetos ou a igreja por si só, ela possa te frustrar nesse período. Ela possa não corresponder à expectativa que você tem. E eu vejo que isso, na verdade, é um movimento de Deus nos trazendo nesse período de crise para olharmos para Ele. É um realinhamento de visão, na qual Deus está atraindo os nossos olhos, o nosso coração, a nossa fé, a nossa esperança e expectativa apenas nele. Pessoas vão nos frustrar, projetos, a própria igreja podem nos frustrar, mas o Senhor não nos frustra. Por isso, Deus está realinhando a nossa visão para Ele. E assim como Davi frustrou Absalão, e vamos lá, assim como Absalão errou em colocar a expectativa de justiça nas mãos de Davi, nós também podemos errar. Por isso, queridos, em nome de Jesus, esse terceiro ponto é extremamente importante. Coloque as suas expectativas, toda a tua fé em Deus. E Deus pode corresponder da maneira certa, com justiça, com retidão, com tudo que é bom, tudo aquilo que nós precisamos. Vou recapitular os 3 pontos bem rápido, então, para nós seguirmos a mensagem. Primeiro deles, nem Davi, nem Absalão tiveram culpa pela crise na qual eles foram inseridos. Da mesma forma, nós não temos culpa de sermos inseridos nesse projeto, dessa crise, mas importa a maneira que nós vamos sair dele. O segundo ponto é que Absalão guardou por 2 anos um ódio, e isso gerou um destino trágico para ele. Dessa mesma forma, nós precisamos matar coisas que nós estamos alimentando que não são boas, para que no final dessa crise nós tenhamos um destino bom e agradável e perfeito, como a vontade de Deus para as nossas vidas. E por último, bem rápido, o terceiro ponto, Absalão colocou a expectativa, a esperança dele em Davi, e isso foi frustrado. Então nós não podemos colocar a nossa esperança e expectativa em pessoas, projetos ou igreja, mas devemos alinhar ou realinhar a nossa visão em Deus, porque Ele não nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Então, se nós nos alinharmos à visão de Deus, certamente a gente vai conseguir prosperar em tudo que nós fizermos nessa crise, e no final dela nós sairemos triunfantes, sairemos sem dúvida alguma com a esperança e a fé alimentadas e fortalecidas. Bom, vamos continuar a história então, só para você compreender o final dela. Absalão, quando ele voltou ali para Jerusalém, ele começou a tramar, a roubar o reinado de Davi, seu pai e seu rei. E por incrível que pareça, ele conseguiu isso. Ele reuniu uma parte do povo, foi alimentando mentiras, alimentando especulações, fake news, vamos falar assim, de uma maneira mais moderna, e ele conseguiu tramar, fazendo com que o povo se virasse contra Davi. Davi, quando ele recebeu essa mensagem, óbvio, ele ficou triste, mas ele resolveu sair dali do castelo. Ele fugiu do palácio do rei, né, e abdicou aquele momento para que não houvesse uma guerra e pessoas do reinado de Israel fossem mortos, ou alinhados deles ou aliados de Absalão. Então Davi, ele sai dali do palácio e ele deixa o caminho aberto para que Absalão reinasse. E sabe o que é o pior? Absalão não se conformou apenas com apenas não, já é algo absurdamente enorme, dele ter roubado o reinado. Ele se tornou o rei de Israel, no lugar de Davi, acredita? E aí, ele não se conformou só com isso, ele queria matar Davi. E ele planejou isso, e numa das vezes, eu acho que provavelmente na primeira vez mesmo, segundo a Bíblia, na primeira vez que ele foi para matar Davi, ele foi em direção a Davi, ele acabou sofrendo um acidente quando ele estava na mula dele, e ele ficou com o pescoço enroscado em uma árvore. E como ele estava preso, os soldados de Davi foram lá e mataram Absalão. Olha a morte trágica que Absalão teve. Lembra que eu falei um pouco antes de que aquele ódio geraria um destino trágico para ele? Olha como que foi a morte dele. E depois da morte de Absalão, adivinha quem se tornou rei de Israel novamente? Davi. Davi voltou a ser rei de Israel. Bom,
Como diz o tema da mensagem, não importa como você entra, mas como você sai desse período de crise. Olha bem para Davi agora. Falamos de Absalão. Absalão teve um fim totalmente trágico, sobretudo, porque ele saiu de uma maneira muito ruim. O processo dele foi péssimo, que gerou um destino final trágico. Mas Davi foi diferente. Vamos bem rápido lembrar sobre tudo isso. Davi não teve culpa. Ele foi inserido nessa crise porque um dos filhos dele acabou abusando de uma outra filha dele. Então, olha bem, ele teve uma filha estuprada, ele teve um filho assassinado, Aminon foi assassinado, depois ele perdeu o reinado para não lutar contra um dos filhos dele e para que esse filho não fosse morto, mas acabou que ele também perdeu esse filho que foi morto no final da história. Olha o resultado disso tudo que gerou Davi, mas ainda assim, Davi saiu honrado por Deus. Deus devolveu o trono de Israel a Davi e Davi continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. E sabe uma coisa bonita que eu percebi nessa história toda? No final de tudo, quando Absalão morre lá preso na árvore, com o pescoço preso na árvore, a notícia chega até Davi. E sabe o que Davi fez? Comemorou a morte do cara que queria matar ele? Não, Davi chorou. Davi sofreu, porque ele tinha um coração onde o amor era muito mais forte, onde ele compreendia que Deus era soberano sobre todas as coisas. E isso fez com que Davi entendesse que o trono de Israel pertencia a Deus, e ele coloca e ele tira quem ele quiser do comando. Bom, enquanto fugia de Absalão, Davi e seus soldados passaram por uma região onde o homem que era ligado à família de Saul, lembram? Saul, o primeiro rei de Israel, que perseguiu Davi. Esse cara começou a jogar pedras e falar palavras de maldição sobre Davi e aquele povo. E as pessoas que estavam com Davi começaram a cobrar dele uma resposta. Cara, amaldiçoa esse cara, permita-nos que a gente vá lá e mata ele de uma vez. E Davi deu uma resposta incrível que eu quero ler aí com você, que está em 2 Samuel, capítulo 16, versículos 12. Eu vou ler em duas versões, NVI e NVT, nova versão internacional e nova versão transformadora. Acompanha comigo aí. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que hoje recebo. Agora na versão NVT, talvez o Senhor veja que tenho sido injustiçado e me abençoe por causa dessas maldições de hoje. Sabe, tudo aquilo que tramaram contra Davi, Deus transformou em bem. Da mesma forma que foi com José e com tantos homens de Deus na história do relacionamento entre Deus e o homem. Tudo aquilo que tramaram contra Davi, Deus transformou em bem. Davi fala isso, olha, não cabe a nós uma atitude de justiça, deixa com o Senhor, porque Ele tem o controle e Ele tem o poder, e tudo que fizerem contra nós, certamente será transformado em bênção. A justiça é feita pelas mãos de Deus. Então, queridos, talvez as injustiças, as perseguições, ou os problemas e as dificuldades que nós estamos passando neste tempo de coronavírus, talvez você não mereça o problema econômico que você está sendo inserido, ou esse medo todo que está sendo gerado, ou essa depressão, ou essa ansiedade que está chegando ao teu lar. Talvez você não mereça isso realmente, mas pode ficar tranquilo. Deus tem o controle e Ele não vai deixar que os seus planos sejam frustrados. Por isso, assim como Davi, nós precisamos ter essa resposta no nosso coração e na ponta da nossa boca. Tudo o que fizerem contra nós, ou tudo que for feito contra nós, certamente Deus fará justiça e vai transformar em bem. E falando sobre controle de Deus, cara, Davi sabia isso muito bem. Se você vê no verso 11, quando as pessoas cobram uma resposta de Davi, ele fala, olha, deixa esse cara nos amaldiçoar, pode deixar ele falar, porque Deus permitiu que ele fizesse isso, Deus mandou que ele fizesse isso. Davi tinha tanta confiança que Deus estava no controle, que até aquilo que estava fazendo de mal, ele se conformava, porque ele sabia que Deus faria algo. E sabe o que é curioso? Eu queria reforçar isso para você, porque Davi tinha consciência que os céus respondiam imediatamente todo o pedido e clamor de socorro. E Deus tinha, sem dúvida alguma, o controle. Um dos salmos mais lindos que nós encontramos na Bíblia, é o Salmo 3, Salmo 3, foi escrito por Davi nesse período, nessa fuga de Davi em relação a Absalão. Enquanto ele fugia de Absalão,
Davi compôs esse salmo e eu quero ler junto com você. Salmos, capítulo 3, do verso 1 até 8. Diz o seguinte: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus nunca vai te salvar, Davi. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Aleluia! Pega essa lição de Davi. Muitos problemas podem estar te cercando, muitas coisas ruins podem estar ao nosso redor nesse período de crise, mas assim como Davi, nós temos a certeza de que o Senhor, lá do alto monte, do alto céu, Ele está no controle de tudo e nos sustenta. Então, tudo que você precisar, querido, saiba que Deus tem o sustento para mim e para você. E nós precisamos ter isso tão gritante dentro do nosso coração. Bom, estamos caminhando para o final e eu quero fazer um paralelo com você. Lembra sempre, não importa como você entrou nessa crise, mas como nós vamos sair dela. Olha bem Absalão. Absalão, ele entrou sem querer nessa crise, ele guardou rancor para se vingar de uma situação contrária a ele, ele colocou a expectativa dele numa atitude humana e acabou se frustrando, e ele morreu sem entender e viver o propósito que Deus tinha para a vida dele. Davi entrou sem querer também, ele não guardou rancor de Absalão e ele estendeu perdão a Absalão. Ele liberou perdão. O filho dele queria roubar o reinado dele. E ainda assim, e também que matou um filho dele. Ele abriu o coração e estendeu perdão para esse cara. Davi colocou expectativa em Deus, que Deus ia proteger ele. Ele até saiu do trono para que Absalão tomasse o reinado ali. Olha como que foi incrível isso. Porque a expectativa de Davi estava em Deus e no seu poder e soberania. E sabe o que aconteceu? Davi foi saciado. Essa fome, esse desejo, essa expectativa que Davi tinha em Deus foi cumprida, foi feita. E Davi saiu dessa história com vida e muito mais, ele saiu com honra. Deus honrou de maneira incrível a vida de Davi. Eu quero ler para você Romanos capítulo 8, versículo 18. O versículo diz o seguinte: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Aleluia! Assim como Davi, essa honra vai nos ser revelada no final desse período, dessa crise na qual nós estamos vivendo. Uma glória há de nos ser entregues como igreja, como filhos de Deus. Por isso, não importa como você entrou, mas como você sai. Absalão, em momento algum, ele se importou em se relacionar com Deus para ouvir de Deus o que Deus queria para ele em relação às decisões que ele precisava tomar naquele período de crise. Ele foi agindo conforme o seu próprio entendimento, conforme ele mesmo achava que deveria reagir. E ele até conseguiu algumas coisas. Ele foi rei de Israel. Das ambições que ele tinha, ele conseguiu. Mas o final dele foi trágico, porque ele não se relacionou com Deus. E eu preciso ser um pouco mais duro agora com você, mas eu quero que você reflita sobre isso. Você pode sair dessa crise com os seus cargos, com o seu emprego, com a sua saúde, com os seus amigos, com as suas finanças em dia. Pode ser que você saia dessa crise com tudo isso que você tanto deseja e quer, mas se nada disso mudou o seu relacionamento com Deus, certamente, queridos, nós vamos sair mais parecidos com Absalão do que com Davi. Davi, ele abriu mão das coisas, porque ele confiava em Deus. Ele abriu mão de resolver a situação com o seu próprio braço, porque ele sabia que Deus poderia resolver as situações. E eu quero fazer bem rápido um paralelo em que eu comparo o Absalão ao primeiro Adão. Bom, eu quero fazer um comparativo com você, em que Absalão pode ser representado pelo primeiro Adão, que saiu de um período de crise com uma morte, porque ele ignorou o relacionamento com Deus. E ele acabou buscando ser o seu próprio Deus, tomar as decisões segundo a sua própria vontade, segundo o seu próprio braço. E Davi, ele pode ser comparado ao segundo Adão, ou seja, Jesus, que
saiu da crise com o reino dele sendo reestabelecido em glória, porque ele se entregou totalmente num relacionamento com Deus e obedeceu a tudo que Deus tinha compartilhado com ele como propósito e objetivo. Adão, ele morreu espiritualmente porque ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, ou seja, ele buscou ser o seu próprio Deus, das suas decisões, da sua vida, e ele acabou indo muito mal no final de tudo. Mas Jesus também morreu. Assim como em Adão houve morte, Jesus também houve morte. E uma morte física, mas é importante nós lembrarmos que por obedecer a Deus, Jesus ressuscitou e ressuscitou em glória como o Rei sobre tudo e sobre todos, porque ele obedeceu aos propósitos do Pai para a vida dele. Jesus é soberano sobre todas as coisas. E isso é compartilhado a nós como mandamento. Nós precisamos olhar para esses dois casos, tanto de Absalão e Adão, como de Davi e Jesus. Você tem uma escolha. Qual é o fim que você deseja? E assim como Jesus perdeu tudo para ganhar, eu te incentivo a isso. Não se preocupe se você perder algumas coisas nesse período. É melhor você sair desse período de crise perdendo algumas coisas, mas reestabelecendo o seu relacionamento com Deus a um novo nível, do que você sair com a sua saúde, economia, amigos e tantas outras coisas, mas nada ter crescido entre você e Deus. Eu quero ler um texto, Mateus capítulo 16, do verso 24 ao 27, diz o seguinte: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Para nós ganharmos, nós precisamos perder. De que adianta você ter tudo se você não tiver um relacionamento muito bem estabelecido com Deus? Bom, eu não sei como você entrou nessa crise, mas eu sei como você pode sair dela, morrendo para você e vivendo para Cristo. Sabe, talvez nós estamos esperando sentir algo, e por isso nós não estamos nos entregando totalmente a Jesus nesse tempo. Deixa eu te falar, nós não precisamos sentir nada, nós precisamos é crer, nós precisamos é ter fé. Talvez eu não sinta nada, mas eu sei que Deus, você está no controle, eu sei que você está querendo me ouvir, e eu sei que você está querendo falar comigo. É isso que nós precisamos saber. É tempo de se entregar, de se arrepender, de mudar de vida. É tempo de crente se converter a Cristo. Deixa eu falar, tem muita gente que viveu anos e anos dentro da igreja, mas ainda não conheceu a Jesus, e talvez essa mensagem está tocando o seu coração. É tempo de crente se converter a Cristo. É tempo de quem é frio começar a se esquentar, porque você para de viver da sua forma e começa a se entregar ao processo de Deus. É tempo de nós nos relacionarmos com Deus de verdade. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você não está sentindo nada, deixa eu te lembrar de algo: persevere, insista, continua. Mateus 24:13 diz: mas aquele que perseverar até o fim conquistará, será salvo. Lembra disso, por favor. Não importa como você entrou nessa crise, mas importa como você vai sair. Se você entendeu essa mensagem, você está parando para pensar, você pode ser como Absalão e ter um destino infelizmente muito trágico, mas você pode ser como Davi, que abriu mão de direitos, abriu mão de vontades e confiou no processo de Deus. Davi perdeu o reinado, perdeu filhos, perdeu a confiança do povo, ele perdeu tudo, mas ele ganhou uma coisa: um coração segundo o coração de Deus, e ele foi reestabelecido em glória. Deixa eu repetir esse texto para você de Romanos. Vamos lá? Romanos 8,18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Bom, a glória que tem para ser revelada a cada um de nós no final dessa crise é incrível.
Eu quero encher o seu coração de expectativa. Diga sim para o Senhor mais uma vez. Diga sim para o Senhor mais uma vez. Se converta novamente a Cristo. Se entregue novamente a Ele e viva como Davi. E viva como o próprio Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que está vendo essa live, porque eu creio de verdade que algo foi gerado no seu coração para uma mudança, para um comportamento diferente a partir de hoje. Nós, como igreja Quadrangular de Limeira do Novo Horizonte, precisamos tomar atitudes diferentes. Além disso, eu quero orar por 2 momentos aqui. Eu creio de verdade em conversão de pessoas que achavam que eram convertidas, mas hoje sentiram algo diferente. Então, eu vou orar porque Deus está mudando o seu destino. Conversão de crentes, vamos dizer assim. E também eu quero orar um segundo propósito de uma pessoa que eu percebo que tem ou alguma doença ou algum incômodo, um problema no olho esquerdo. Então, se for você, por favor, nos procure depois, manda uma mensagem ou aí direto no YouTube, no Facebook ou até mesmo no WhatsApp para algum de nós. E eu quero que você se manifeste para que nós possamos conversar depois pessoalmente sobre isso. Mas enquanto nós orávamos essa madrugada, Deus colocou no meu coração para que eu liberasse uma cura sobre a sua vida. Bom, aonde quer que você esteja, feche os seus olhos e nós vamos começar a orar agora. Senhor, em nome de Jesus, que essa mensagem alcance o nosso coração e que nós possamos sair dessa crise muito mais confiantes de que o Senhor é soberano. Assim como Davi sabia, tinha convicção e segurança de que você tem o controle, você é soberano sobre todas as coisas. Que nós, como igreja de Cristo, possamos sair desse período de crise do coronavírus confiantes de que o Senhor é bom. Pode ser que a economia não vá bem, pode ser que a saúde não vá bem, mas nós sabemos que o Senhor é soberano e o Senhor tem o controle. Isso é uma convicção. Nós podemos perder tudo, mas ainda assim nós sabemos que nós ganhamos em Ti, porque o nosso coração está sendo entregue a Ti. Pai, eu oro por aqueles que passaram anos e anos dentro da igreja e hoje sentiram algo queimando diferente. Eu oro, Pai, para que essa conversão genuína que está acontecendo hoje seja transformadora e mude o destino daqueles que estão dizendo sim mais uma vez para o Senhor. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, muda o nosso destino. Não importa como nossa igreja, como nós como pessoas, como nós como famílias, amigos, entramos nessa crise, importa como nós vamos sair. E eu quero que cada um que esteja vendo essa live saia como Davi, saia como Jesus, sendo glorificado, sendo honrado pelo Senhor, vivendo, ó Pai, a maneira que o Senhor nos chamou para viver. Então, Deus, em nome de Jesus, que nós como igreja possamos viver isso. Senhor, eu oro também para essa pessoa que tem essa enfermidade no olho esquerdo. Deus, em nome de Jesus, nós liberamos a cura agora. Senhor, a Tua palavra diz que você levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. A Tua palavra também diz que nós fomos enviados por você para curar os enfermos. Por isso, em nome de Jesus, você que tem esse problema no olho esquerdo agora, receba essa cura pelo poder do nome de Jesus. Que isso alcance aí a tua casa, a tua vida, e que esse testemunho sirva para a glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bom, deixa o seu testemunho aqui, e você que essa palavra alcançou o seu coração, se você sentiu o desejo, compartilha com alguém, para que mais pessoas sejam tocadas e que nesse momento de crise nós possamos sair deles em glória, assim como Jesus Cristo saiu, para honrar o nosso Pai Celestial. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana. Antes de acabar, nós temos algo especial. Eu quero orar para você que é mãe, você que tem tanto amor e carinho por cada um dos seus filhos, e amanhã, domingo, é um dia tão especial para a vida de vocês, para a nossa vida, porque celebramos cada mãe que nós temos aqui na nossa igreja. Por isso, eu quero abençoar cada uma de vocês. Vamos lá? Feche os olhos mais um pouquinho. Se você está perto de uma mãe aí, você é filho ou marido e a tua esposa já é mãe, coloca a mão sobre ela, vamos abençoar
juntos, cada uma dessas mulheres incríveis que Deus colocou ao nosso lado. Vamos lá então? Senhor Jesus, nós primeiro já agradecemos por cada mãe que tem nos cercado. Pai, obrigado pelas nossas mães, obrigado por mulheres que representam o seu amor, o seu zelo, o seu carinho, o seu cuidado. Obrigado por cada conselho, cada direcionamento que as nossas mães nos dão. Obrigado, Senhor, pelas mães que oram. Obrigado, Pai, por aquelas mães que ainda não se converteram a você, Jesus, mas nós já oramos, abençoando e profetizando salvação na vida delas. Deus, nós clamamos por saúde, nós clamamos por graça, nós clamamos por sabedoria. Abençoa cada mãe do nosso contexto, abençoa cada mãe de Limeira, de todo mundo. Enfim, Senhor, que o Teu Espírito Santo sempre esteja ao lado delas, consolando e guiando cada uma delas a um nível de intimidade maior com o Senhor. Nós, como filhos, abençoamos as nossas mães em nome de Jesus. Então, em nome de toda a igreja e aqui em Limeira Novo Horizonte, nós dizemos muito obrigado a cada uma das nossas mães e que Deus abençoe vocês grandemente. Posso só pedir uma coisa a Deus, que vocês nunca se sintam só e que sempre, sempre, sempre vocês tenham a companhia desse grande amigo chamado Espírito Santo para continuarem nessa garra, nessa luta, com conselhos incríveis, com amor infindável, enfim, que Deus abençoe vocês. Feliz Dia das Mães. Ótima semana a todos. Deus abençoe. Voltamos na terça-feira às 7h30. Tchau.